Eu tenho uma pessoa conhecida que a filha não parou as aulas, né? São aulas online, é uma escola particular, enfim. Mas ela se queixa que são 4 horas, tem 15 minutos entre uma aula e outra. Quando são 2 aulas da mesma disciplina, ela não para, né? E diminui depois, aumenta o intervalo, que são 15 minutos de intervalo também, tipo recreio. Mas ela se queixa que a filha se sente esgotada, porque é diferente, né? É diferente. Essa aula online, tu acha que ela é menos produtiva, porque é diferente de tu estar numa sala de aula interagindo com um colega, brincando às vezes, ou trocando uma ideia, e ali só na frente do computador, prestando atenção na professora, e ela dispersa, ela se queixa que a filha dispersa bastante. O que tu acha? Essa aula online e esse aprendizado remoto que nem a escola, o município está se propondo? É claro que não é o mesmo tipo de aula. As interações que a escola presencial auxilia é totalmente diferente. Quais são os efeitos disso na educação? Nós também vamos ter que descobrir. Eu acho que ninguém sabe. Os professores, muitos dizem, não estão preparados. Não estão preparados. Os pais também não estão preparados. Os alunos também não. Então tá todos os envolvidos tendo que aprender juntos. E é isso que eu falo. Talvez essa mãe está comentando sobre sua filha, e é importante então ela ter essa comunicação aberta e conversar com a escola. Porque eu acho que a escola também está com dificuldade em estabelecer o tempo. Porque eu acho que o tempo é um tempo diferente. Que é que eu estava falando antes do remédio do veneno, a dosagem disso. Também não pode massacrar demais. Exato. Né? Porque eles também estão com ansiedades, com medo. Tem o pai desempregado, tem várias realidades emocionais que também estão influenciando este aluno, que pode modificar a sua aprendizagem. Então, as interações que eles estão passando agora são diferenciadas. Então, o importante, que é o que eu sempre me preocupei muito com isso, como diretora, como professora, quando fui, que é o diálogo. Os pais têm que estar conversando com a escola e com o professor, tem que ter esse canal aberto para achar o equilíbrio. E adequando também. Mudando então, de repente, né, Luciana? Readaptando, reformulando. Exato, não aquela fórmula estabelecida que tem que ser assim. Eu me lembrei, enquanto tu falava, da nossa longa caminhada, que eu acompanhava as escolas do município em relação à inclusão. Sim. Das pessoas com deficiência nas escolas regulares. E eu lembro, né, da gente falar da adaptação do professor a essa realidade. E agora o que nós estamos vivendo também é uma adaptação. A vida é assim. Quando eu dizia que o aluno com deficiência poderia estar incluído no ensino regular, eu ouvia de muitas professoras essa dificuldade de saber lidar e de não estar preparada. Mas a vida hoje nem é inclusão da pessoa com deficiência, mas é uma outra realidade, né? E que tem que atender a todos, inclusive os de inclusão, neste novo formato. E tentando atender à necessidade de cada um. Então, esse novo desafio da escola agora é um desafio em que a gente está propiciando, inclusive, a gente se reinventar. E ao próprio aluno, o pai auxiliar, porque essa dificuldade nunca vista antes da minha geração, pelo menos. Com certeza, né? Então, que o mundo não é sempre todo certinho, então há desafios. Então, diante do desafio que está tendo agora na escola, o seu filho está tendo a oportunidade de aprender outras interações que antes ele não ia ter a possibilidade, que é o de se reinventar. Até reinventar a maneira de estudar, o jeito de ver a escola. Agora, não vá... A gente fala muito disso, mas a gente tem que ter a certeza que isso é temporário, não é para sempre. Mas que com certeza vai se inserir na escola outras maneiras, mas na educação básica, ainda as interações presenciais eu acho muito difíceis de serem substituídas. Com certeza, eu acho que a convivência, porque as crianças aprendem entre si, na convivência, e uma das coisas que eu pregava também
em relação à inclusão é de que a criança com não deficiência aprendia com a criança com deficiência a ser solidário, a respeitar o ritmo do outro, entender que ninguém é igual e aprender com as habilidades que a criança com deficiência às vezes tinha e que o normal não tinha. Em relação, às vezes, até a questão da educação física, alguns eram ótimos numa atividade, enfim, ou desenho, ou alguma outra, né? Mas esses alunos, com certeza, têm muito a ensinar. Como é essa nova experiência agora, né? A gente tem que aprender a lidar e a estar suprindo as necessidades desse aluno, e fazendo do que quando ele voltar ele possa se adaptar e se reinventar também no seu aprendizado. E até, como diz, não vamos se preocupar com o conteúdo que ele não vai aprender neste momento, mas sim que ele esteja conectado, que ele esteja vinculado à escola com as aprendizagens, que não seja a fórmula de Bhaskara neste momento, mas sejam outras aprendizagens. Exato. E o importante, que eu acho que tu falou uma palavra que eu acho que é a palavra do momento, para mim pelo menos, é resiliência. Então nós temos que ser resilientes, aceitar, então exercitar bastante neste momento a paciência, a tolerância, porque nenhum dos envolvidos sabe exatamente qual é o mais certo. Nem o professor, nem os pais, nem os alunos. Ninguém tem fórmula. Não existe a fórmula, nem exemplo. Existem vários exemplos, claro, de educação à distância, mas não tão praticada na educação básica. Então agora é uma outra forma que vai auxiliar a gente se reinventar. Então acho que o importante é que todos saibam que está todo mundo aprendendo junto. Então, por isso que eu falo bastante que é estabelecer esse diálogo e ir aprimorando. Não se tem a fórmula ainda fechada, mas dá para ir buscando caminhos que todos possam conseguir ter aprendizagens e um convívio melhor.